smile at me. You make me smile and say, ooh-wee, ooh-wee. Oh, can't you see that you belong to me? Inicia agora o programa Na Vitrine. Esse programa que sempre é feito com muito carinho, especialmente para você. Eu gostaria de agradecer o carinho que eu tenho recebido, principalmente aqui por São José, quando eu saio, às vezes a passeio, encontro as pessoas e vêm conversar comigo, e vêm elogiar o programa e falar que aprenderam coisas. Enfim, gente, isso para a gente, que é um profissional, que faz as coisas sérias, que procura trazer para vocês questões sérias aqui para acrescentar nas suas vidas, é um retorno muito bom e me faz muito feliz, com certeza. Hoje, a gente vai saber sobre a cidade de Biguaçu. Então, o prefeito, o Castelo, ele está de férias e o vice-prefeito assumiu. E daqui a pouco vai nos fazer uma visita aqui. Então, Biguaçu, o pessoal de Biguaçu aí, fique ligadinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a sua cidade. Mas agora, hoje especificamente, depois de muitos pedidos, gente, nós vamos discutir aqui um assunto muito interessante. É um assunto que acontece praticamente em todas as casas, de uma forma ou de outra, né, em algumas das pessoas. Nós vamos falar sobre distúrbio do sono. Mais distúrbio do sono, o que seria isso, né? São tantos os aspectos. A gente tem a apneia do sono, a gente tem aquele ronco que incomoda, que os casais brigam, tem que mudar de quarto, enfim. A gente tem o problema de insônia, a gente tem o terror noturno, que é uma coisa que é muito nova, e eu soube que tem muito na cidade, a gente nem fica sabendo. E eu estou recebendo aqui, para bater esse papo gostoso com a gente, a doutora Daniela Tis, né, que ela é ortodontista, né? Isso. Ortodontista, isso. E o doutor Luciano Nogueira, né, que é médico também, e veio aqui nos prestigiar, né, com o seu conhecimento, para a gente ficar por dentro desse assunto. Então, a gente poderia começar, doutor Luciano, falando um pouquinho das principais disfunções, né? Você que faz consultório todos os dias, qual é a principal queixa do paciente atualmente? Bom, atualmente, o que nós mais encontramos no consultório são queixas ligadas ao ronco, a apneia do sono, que são aquelas pausas respiratórias que acontecem durante a noite no paciente, especialmente no paciente que ronca. Insônia, né? Muitos pacientes reclamando ou dificuldade de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou acordando antes da hora que desejariam pela manhã, ou uma outra situação que a gente também considera insônia, uma noite que não foi reconfortante, quer dizer, que o paciente não acordou pela manhã com aquela sensação de que ele está recuperado para um novo dia de trabalho, de estudo e tudo mais. E a terceira situação, que é muito comum, é a sonolência excessiva durante o dia, que muitas vezes está ligado ao próprio ronco e à própria insônia. Nossa, já começamos aqui, estou aprendendo coisas já, e com certeza você que está aí com a gente também. Doutora Daniela, começando sobre ronco, já que o ronco pode ser um problema também, né, ligado aos tratamentos dentários. Sim, na verdade, o ronco ele seria um problema não exatamente ligado a um problema dentário, mas ele pode ser tratado através de um dispositivo intraoral, que é um aparelho intraoral, que ele proporciona uma projeção na mandíbula, evitando a vibração dos tecidos da garganta, da orofaringe, e então prevenindo que o ronco aconteça, assim como acontece com a apneia obstrutiva também, que pode ser tratada através desse aparelho intraoral. Tá, então no caso da ortodontia que pode ajudar
na correção desses problemas? Seria, na verdade, até a odontologia do sono, né? Não necessariamente é o ortodontista que faz exclusivamente esse tipo de tratamento. É interessante que seja, porque o aparelho intraoral ele pode ter efeitos sobre os dentes, ele pode acabar movimentando alguns dentes, então há necessidade de haver algum conhecimento nesse sentido, né? Ele tem alguns efeitos colaterais. Mas a odontologia do sono, ela trata conjuntamente com a medicina, muitas vezes até com a fonoaudiologia, no sentido de tentar resolver, de melhorar a qualidade do sono do paciente, evitando o ronco e a apneia obstrutiva. Doutor Luciano, ronco, né? Uma coisa que assombra todas as pessoas, e me parece, quanto mais o tempo vai passando, parece que isso, pessoas que nunca tiveram passam a ter. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é o ronco, como que ele acontece na maioria dos casos nas pessoas. Existem várias situações que levam ao ronco. Alguns pacientes têm obstruções mais superiores no nariz, como por exemplo um desvio de septo, alguns na parte mais posterior, como aquelas crianças que têm adenoides aumentadas, aquelas pessoas que têm amígdalas grandes, principalmente em crianças, a gente vê amígdalas e adenoides aumentadas, e muitas vezes a situação é retirar essa amígdala ou essa adenoide aumentada, normalmente um trabalho feito pelo médico otorrinolaringologista através de uma cirurgia. Mas na maior parte dos problemas que ocorrem, que vão causar o ronco, principalmente no adulto, eles não estão ligados necessariamente ao nariz, mas sim a uma parte do fundo da nossa garganta, que é aquela parte mole do nosso céu da boca, que a gente chama isso de palato mole. E a nossa garganta, a parte da nossa garganta que fica logo ao fundo, né, dos pilares da garganta, que a gente chama, junto ali onde a gente tem as amígdalas, a gente chama de hipofaringe. Essa região ela pode ser estreitada por alguma situação. Que situações que podem estreitar a hipofaringe? Então, por exemplo, uma criança que nasce com uma malformação dessa região, mas isso é o menos comum. O mais comum, inclusive, se não me engano, foi essa semana que saiu o relatório sobre a saúde do brasileiro, através do Ministério da Saúde, mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso. E o fato de... Não vi isso? Então, exatamente por causa disso, o brasileiro acima do peso, assim como o americano, assim como a população mundial cada vez mais acima do peso, está acumulando gordura em algumas regiões. A gente sabe que a mulher costuma acumular no culote, né? O homem costuma acumular na barriga, mas principalmente no homem, não que não possa acontecer na mulher também, a gente tem um acúmulo de gordura nessas estruturas da faringe, da hipofaringe, do palato mole, da própria língua, fazendo com que essas estruturas fiquem mais gordinhas, e com isso a gente tem um menor espaço para o ar passar durante a noite. Automaticamente, então, os gordinhos e as gordinhas roncam mais? Muito mais. Na verdade, quando a gente chega para fazer o atendimento no consultório e faz a medida do peso, da cintura, da circunferência do pescoço dos nossos pacientes que se queixam de ronco, a gente tem uma proporção enorme, praticamente 80%, 90% dos pacientes que chegam ao nosso consultório estão com sobrepeso, obesidade grave, obesidade mórbida. Ou seja, o ronco não é só uma situação que incomoda a esposa ou o marido. É uma situação que ela está em crianças associada também à diminuição do rendimento escolar. São crianças que vão ter mais dificuldade de se concentrar durante a aula, né? E em adultos, o ronco vai estar ligado ao aumento da sonolência durante o dia, porque é um adulto que não está dormindo direito à noite. Então ele sente sono durante o dia. O que a gente tem com relação a isso? Aumento dos acidentes de trânsito fatais. E a gente, no idoso e no adulto maduro, a gente vai ter aumento da pressão arterial, vai ter uma diminuição do controle sobre a glicose, então um aumento do risco de ter diabetes. E com isso, a longo prazo, num idoso, a gente pode ter infarto do miocárdio, pode ter isquemia cerebral, tudo isso associado ao ronco. Então, lá atrás, a gente tem aqueles filmes
que mostram lá o gordo e o magro, o gordo roncando, no filme do Gordo e o Magro, né? Sim, sim. E a gente acha graça daquilo, acha engraçado, e a população, infelizmente, ainda tem essa noção do ronco, que é uma coisa engraçada, que é uma coisa de comédia, quando, na verdade, nós, médicos que trabalhamos com a medicina do sono, nós médicos que tratamos essa patologia, essa doença, nós não vemos assim. A gente acaba tendo uma visão muito mais trágica dessa situação. O ronco é a apneia, principalmente quando tem apneia associada, e essa apneia está levando a quadros como sonolência, diminuição do rendimento no trabalho ou no meio acadêmico, no estudo. Ele pode ser fatal, ele pode levar à fatalidade. Por isso a importância desse nosso programa de hoje, por isso a importância desse assunto que a gente está tratando aqui. E muito importante, gente, porque ele está falando aqui, eu estou ouvindo atentamente. É claro que eu estou perguntando, muita gente diz, nossa, você pergunta o que a gente queria saber. É claro, eu também quero saber, né, como todos os telespectadores. E eu até então, pela minha ignorância, eu achava que a pessoa que roncava é porque dormia profundamente. Tipo assim, a pessoa está dormindo muito profundamente, então ela ronca. Então quer dizer, a pessoa que ronca, ela não está dormindo bem. Em algumas situações da vida a gente vai roncar. Então aquele dia que a gente vem, um dia muito cansativo, final do dia a gente faz um happy hour e bebe uma bebida alcoólica, come uma comida mais pesada e a gente vai dormir e pode relaxar essa região e acabar roncando. Aquele dia que a gente, nossa, você vem da festa ontem e bebeu todas, comeu muito e aí ficou roncando à noite e me atrapalhou meu sono. Mas é uma situação esporádica que acontece uma vez por mês, uma vez por ano. Ok, tudo bem. Agora, quando isso passa a ser contínuo, passa a ser intermitente, passa a ser rotineiro, você começa a observar que acorda e sentiu como se não tivesse descansado, se sente cansado durante o dia, começa a ter a sensação de que vai dormir em situações que não deveria dormir, quer dizer, uma reunião importante, ou ao volante, o que é um risco enorme. No trabalho, tem muita gente que dorme, né? Está no escritório, dá aquela dormidinha. Dorme na escola, uma criança que tem problema de ronco também pode estar dormindo na escola, ou na faculdade, um jovem. Então, quando você tem alguma situação de perda da qualidade de vida ou do rendimento associado a esse ronco, ele passa a ser contínuo, ou quando você tem a esposa, o marido, alguém da sua casa, da sua família que diz que você está se afogando à noite, quer dizer, você tem pausas respiratórias, você está roncando e entre uma roncada e outra você para de respirar, é o momento de você procurar um atendimento especializado e tratar essa situação. Pela própria tarja preta, né, não precisa falar, a pessoa já está sabendo que ela está tomando um medicamento que com certeza tem as contraindicações, né? Então, ela tem que estar atenta, acompanhar. Mas eu pergunto a vocês, né, que estão diretamente ligados à saúde humana e estão lidando com pessoas todos os dias. Você falou em responsabilidade, né, como médico e tal, a gente também responsabilidade como imprensa. Hoje a gente liga um jornal ou liga uma TV, tá difícil de assistir TV, gente. Antes de entrar aqui no programa, eu estava com a Daniela assistindo lá o jornal, né, da nossa rede aqui, que é nacional, e inclusive a gente só fazia assim, nossa, de novo, nossa. Então é horrível assistir TV, gente, porque o sensacionalismo, né, em cima das coisas, e morte, não sei quem passou por cima de não sei quem, casal do namorado jogou o carro em cima de não sei quem, o outro se acidentou, o outro matou a mulher, o outro... É só isso que dá em jornal. Inclusive, tem já tenho informação que na Europa e nos Estados Unidos, eles têm um certo controle disso e estão fazendo programas para mostrar as coisas boas, para deixar a pessoa boa, né? Para deixar a pessoa bem, se sentindo bem. Porque esses remédios são em função dos sintomas que a pessoa passa a ter nessa vida louca que a gente está levando, né? Mas eu gostaria de fazer uma pequena pausa, e a gente volta já falando desse assunto, né? E falando como lidar com esses problemas do dia a dia e se sentir melhor. Oh girl, when you smile at me,